Bom, Fábio, então, a gente está falando aqui sobre as melhores pronúncias de algumas das palavras que a gente usa no dia a dia, até mesmo como um profissional aí de vendas, corretagem de imóveis, no meu caso, mas eu vejo profissionais de marketing, profissionais de todas as áreas buscando, né, se aprimorar no idioma, porém, usando aquelas do dia a dia que a gente usa no automático e às vezes não sabe se está com a melhor pronúncia, às vezes também não sabe nem o que ela quer dizer. Perfeito. Né? Então aqui no mercado imobiliário eu separei algumas, nós não ensaiamos nada. Eu também verdade. tenho um nível, né, iniciante aí no inglês, mas uso todos os dias. Aí você também deve usar essas palavras. O Fábio também separou algumas, quando ele recebeu o convite, ele já sabia que eu era corretor. Separou algumas que a gente usa, a gente casou elas aqui para falar. Beleza, Fábio? Pode ser assim? Perfeito, claro, tu que manda. Bom, Teacher Fábio domina o idioma, atende pessoas aí já do mercado profissional, então eu estou na fogueira aqui agora. Vou colocar a palavra aqui para você saber, né, que a gente vai falar dela. Vou pronunciar do meu jeito. E até é engraçado, a gente está em Santa Catarina, então talvez até aqui em Santa Catarina a gente tenha um jeito diferente de falar, independente de onde você estiver assistindo o vídeo agora. Isso no Brasil inteiro, né, Fábio? Perfeito. É normal, né? Esse regionalismo é bem comum. E você percebe muita diferença aqui por ser Santa Catarina e ser de São Paulo, né? Sou de São Paulo, né? Como que é essa diferença? Um pouco é mais gritante, o pessoal de Recife, o pessoal lá de cima, eles falam um pouquinho mais arrastado, eles acabam carregando um pouco aquela melodia que eles falam na língua natural, né, do próprio português, eles acabam colocando um pouquinho mais pro inglês, o que dá um sotaque um pouquinho mais diferente. Aqui é de leve, assim, não é tão bruto. E onde, então, São Paulo, mas neutro também? São Paulo é bem mais neutro, porque o R também é um pouco mais puxado lá, o que favorece um pouco pro inglês, né? Porque o inglês tem esse R um pouco mais puxado. Legal. E dos alunos, tu percebe que faz diferença quando eles estão aprendendo, dependente de onde eles vieram? Eu acho que não faz tanta diferença desde que a gente deu alguns macetes em relação à fonética e tal, então dá para se moldar legal, assim, de acordo com algumas regrinhas que a gente sempre passa. Então legal. dá pra alterar. Boa. Então, bom, vamos lá. Vou pegar as palavras que eu separei aqui, que eu uso no meu dia a dia. E a primeira gera até uma dúvida, que eu não sei nem se é em inglês, que é essa daqui, tá? Que eu chamo de closet. Uhum. E aí, o que tu me diz? Essa é uma palavra que pronuncia certo? O que ela quer dizer? O que tu acha? Pois é, André, na verdade essa é bem polêmica, né? Porque a pronúncia correta, porque ela nem é do inglês, o closet vem do francês, que tem assim, a sua etimologia em relação à estrutura dela. Então vem do close, de fechado, que é na verdade uma parte onde você realmente reserva para deixar a tua roupa, enfim, uma área reservada que você tem. O que acabou se adaptando para os quartos, né? Que tem os seus closets. Então o correto seria closet, com a metade da consoante muda final. Mas é em inglês? Não, é em francês. Francês. Isso, então a gente vai pela maioria, né? Então, assim, como todo mundo pronuncia. Então, se você pegar um francês e pedir para ele pronunciar essa palavra, ele geralmente vai dizer closet e não closet. E em Santa Catarina a gente fala closet. O que claro que não, eu estou exagerando aqui, mas tem um i mais forte no final mesmo. Sim, é um grande macete que eu passo para os alunos em termos de fonética, é geralmente em inglês você vê bastante palavras com consoantes mudas finais, com M mudo, T mudo, P mudo. Então, automaticamente é sempre metade do som. Então, closet, não é closet, tá. Né? Então, sempre a metade do som, não é pet, é pet. Então sempre tem isso, deixa a pronúncia bem mais tranquila e bem mais próxima do que realmente o nativo, né, pronunciaria. Uhum. Então ferrou, porque a maioria das minhas palavras tem. Vamos ver aqui. A próxima é essa daqui, tá? Eu chamo de home theater. E aí? Home? Isso, home na verdade é o lar, né? É o sentido abstrato. Então tem house, que é a parte estrutural, que é a parte tangível, e home é mais a parte intangível, a parte mais de lar, é isso. Uhum. Então automaticamente home e theater tem aquele TH soprado do thanks, do three. Então o pessoal fala home teacher, home teacher. Então, ou seja, a pronúncia correta é home theater. E até o home, o i do home, é bom não falar, né? Isso, geralmente quando a palavra acaba com i, ela geralmente é como se ela não existisse. A gente chama de letra silenciosa, né? Que ela existe, mas ela não é pronunciada. Então é tipo gostar, é like. Quando eu dou um like em alguma coisa que eu gosto na internet, não é um like. É um like, porque o e geralmente não se pronuncia. Eu não sabia do house e do home. Uhum, legal. Sim, é bem... House é que estrutura. É a estrutura. E home, na verdade, é a parte onde onde você mora, pode ser uma casa, né? Então, enfim, um sobrado, enfim, onde você mora, onde você encara como lar. Né? Então, automaticamente, essa é a tua home. Que legal.
A próxima é essa daqui. Eu tenho o hall. Hall de entrada, hall do prédio. A gente fala, algumas pessoas falam hall. Esse não tem muito problema do I, principalmente aqui pra gente, de Santa Catarina. Mas o hall seria. Na verdade, hall é uma área neutra. Então, ou seja, hall, por isso que é hall de entrada, hall de saída, enfim, é uma área onde você geralmente... A origem desse hall, na verdade, é que os lugares mais frios, geralmente é a parte onde as pessoas deixam sapatos, casacos, então meio que é uma antessala para você adentrar a casa da pessoa. Então esse hall é um preparatório para você colocar o teu casaco, pendurar, às vezes, né, chacoalhar neve, enfim, nos lugares mais frios, ou então trocar o teu sapato, que o pessoal, geralmente os asiáticos, né, tem essa mania de você não entrar na casa da pessoa com o sapato que você veio da rua. Então um lugar onde tem um banquinho para você sentar, trocar o sapato, que geralmente eles oferecem. Então esse hall é para você fazer essa preparação para você entrar na casa da pessoa. Então aí foi a origem desse hall de entrada, que é basicamente quando você sai do elevador, no Brasil, né, eu entendo que seja quando você sai do elevador, e você tem essa área para você realmente se ambientar e realmente adentrar a casa da pessoa. Legal. Essa a gente fala no automático, ninguém nunca parou pra pensar, por que hall tal? Isso, hall. Essa daqui, ela é bem cheia de I, que é a suite, né? Então, naturalmente, a gente acaba falando bem forte esses dois Is, assim, tanto no meio quanto o E do final, suite. Na verdade, essa palavra também vem do francês, embora as pessoas achem que não, mas vem do francês. Então, na verdade, é suite, porque se fosse no inglês, automaticamente, quando eu tenho duas vogais juntas, a segunda ela é ignorada. Por exemplo, eu quero falar fruta, então eu escrevo fruit, então o U e o I, então eu ignoro o som do I e dobro o som do U, então fica fruit. Sabe aquela minissérie dos Suits? Então não é sweet, que sweet é doce. Então aquela minissérie da Netflix é Suits, porque eu ignoro o som do I e dobro o U. Então se fosse pronunciar na versão americana a palavra seria suit, ou seja, na verdade não é essa a pronúncia. Então por ser em francês eu pronuncio e ouço esse izinho, então fica sweet. E a tradução? Seria basicamente onde você tem o teu quarto juntamente com o banheiro para você manter a tua área reservada ali, a tua área mais privada. Mas ela não tem uma tradução literal? Não tem uma tradução literal. A próxima é essa daqui, e como já fala aí, como você pronuncia, né, pra gente interagir com o vídeo, mas eu chamo de live run. Essa eu tenho dúvida mesmo. Porque o ROM ali pode ser ROM, pode ser RUM, pode ser ROM. O que tu acha? N opções, né? A pronúncia correta seria room. E tem a diferença do MN, que os brasileiros, né, a gente fala português, a gente peca bastante, porque assim, tem room e room. Então, ou seja, tem que colocar esse M no room, como se fosse realmente a letra M. E o living room, na verdade, porque assim, existe o live e o live. Então esse live, como nós estamos fazendo, geralmente agora com a pandemia, né, criou-se bastante o hábito das pessoas fazerem lives. Então assim, live provém de life, que é vida. Então se tem vida, então está live de ao vivo. E live é o verbo morar. Então a mesma escrita, como não tem acentuação tônica em inglês, eu pronuncio live, daí quer dizer que é o verbo morar, e live é ao vivo, porque provém da life. Então eu sempre associo para os alunos não errarem life, live, ou seja, e live vai morar. E aqui no caso nós estamos colocando living room, que é o cômodo da convivência, onde eu fico mais relaxado para assistir um filme com a minha família, recebo convidados. Então esse living room é o cômodo onde eu convivo com as pessoas. Então é quase do jeito que lê. Isso, é living room, como se fosse mais próximo do português. É muito normal falar live room. Sim, com certeza. Boa. Essa aí também não tinha a menor ideia. Essa, eu vou dar uma olhadinha no vídeo pra gente não